Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que bem, né? Eu queria, nesta noite, trazer uma meditação para que a gente possa meditar sobre coisas da vida, né? Não coisas que a gente desconhece, não coisas que a gente não vivencia no dia a dia, coisas da vida, né? Mas que são relevantes, né? Para que a gente passe por esses tempos, passe por essa trajetória aqui na Terra, né? E possa entender que realmente as coisas elas seguem uma sequência, um ciclo, né? As coisas da vida. E eu me recordo de um amigo meu que a gente trabalhou junto, né? E eu via assim a expectativa dele, né? De chegar um tempo onde ele pudesse se aposentar, porque ele tinha muitos projetos, né? E um dos projetos era que ele queria passar o restante da sua vida, né? Com a sua família, mas em um outro país. Então ele tinha aquilo ali muito definido, ele já tinha morado nesse país, ele gostou muito, né? A família se alegrou naquele lugar, eles tiveram grandes bênçãos e ele planejava, né? Assim que aposentasse, que ele iria para morar nesse lugar com a família, né?
E ele tinha tudo muito bem desenhado, ele tinha tudo muito bem construído. E quando ele falava do tema, falava com muita alegria, né? E aparentemente a família também coadunava com essa ideia, né? E então, assim, pelo que eu entendia das nossas interações, na cabeça dele, o dia que ele conseguisse realizar esse intento, esse projeto, né? A felicidade seria completa e aí só teria motivos para se alegrar, né? E por que eu conto essa história? Porque há poucos dias atrás, esse colega que já tinha concretizado o que ele precisava para acessar esse sonho, né? Viver essa vida que ele planejou durante toda a sua existência, ele planejou uma vida pós-aposentadoria, né? E aí assim que ele cumpriu os objetivos, ele já se aposentou, já está tudo encaminhado, encaixado. Eu tive a notícia de que ele veio a se suicidar, né? Ou seja, eu passei a refletir sobre essas coisas, né? E, poxa, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de planos, de projetos, com a família, né? Com objetivos bem claros, bem definidos. Por que terminou assim, né? Então, eu passei a refletir e pude tirar ensinamentos da própria palavra, né? Buscar na palavra, sempre eu gosto de buscar na palavra direção, né? Ensinamentos e coisas e respostas para as coisas da vida, né? E aí nessa noite eu queria compartilhar um pouco da trajetória de uma experiência de um homem muito sábio, né? Um homem que viveu na Terra e pela definição dele, ele vivenciou todas as coisas, né? Ele teve muitas riquezas, ele teve bens, teve gado, né? Tudo isso aí formando aí uma riqueza muito grande. Ele tinha formosura, vestia roupas bonitas, era respeitado, era reconhecido, tinha poder, autoridade, né? Tudo que ele fala, tudo que os olhos dele desejou, ele possuiu. Então, aparentemente ele viveu uma vida plena, né? E a experiência é muito importante para que a gente possa tirar lições, né? Ensinamentos para a nossa caminhada. E esse a qual me refiro nessa oportunidade é o sábio, né? Salomão. E Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, e em Eclesiastes ele nos ensina muitas coisas, né? E muito interessante para que a gente possa, né, vivenciar essas experiências e aplicar essas experiências nas nossas vivências, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque nós temos a oportunidade de passar pelo episódio, passar pela circunstância, passar pela coisa, né? E até sofrer os danos daquela coisa, ou podemos também olhar para a experiência de outros que passaram e aquilo ali ser como uma vacina, né? Ser como uma defesa para que a gente não passe, né? E aí, analisando todas essas indicações, essas experiências, eu percebi que a raiz assim de muita frustração, né? De muito assim, como é que se diz? Frustração e decepção, a palavra frustração e decepção em razão de que muitas vezes a gente projeta coisas, né? A gente tem um projeto de vida, tem um ideal, né? Tem uma definição do que seria uma vida que nos traria alegria ou de um acontecimento que nos traria uma alegria, né? E as decepções, as angústias, né? Elas exatamente vêm porque a gente coloca muita expectativa em cima de algumas coisas e essas coisas, quando elas chegam, elas não cumprem as expectativas que nós colocamos, né? E aí a gente pensa assim, olha para todo lado, né? E vê a experiência de todas as pessoas, né? E nós sabemos que por mais que a gente consiga olhar para uma pessoa e pensar que é diferente dentro da casa dela ou na vida dela, algumas coisas são diferentes por conta dos investimentos, né, que as pessoas fazem em relação a abrir mão de algumas coisas, em relação a tempo de qualidade, em relação a prioridades. Algumas coisas são diferentes, sim, claro, mas a maioria das coisas dentro das casas, né, elas são iguais, né? A maioria das angústias, né, a maioria das expectativas, a maioria
das reclamações, né, das reivindicações, elas são muito parecidas, né, entre as pessoas. Então, às vezes a gente olha para o vizinho e pensa, poxa, a grama do vizinho é mais verde, né? Mas aí você não tem condição de avaliar todos os aspectos, né? Você não sabe o que realmente está passando naquele coração, naquela mente. Você não sabe o que realmente aquela vida passa, né? Então, é importante a gente saber que essas aflições, essas angústias que a gente vive, são coisas que estão acontecendo no mundo inteiro com muitas pessoas, né? Nesse exato momento, tem várias pessoas passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando agora, né? E eu nem sei qual é a sua dificuldade, e você também não sabe qual é a minha, mas eu sei que as nossas dificuldades, elas são comuns às pessoas no mundo, entendeu? Então, ela não é prerrogativa nossa, né? E aí o sábio Salomão, muito sabiamente, né, ele chega à conclusão de que não há nada novo sobre a terra, né? Então, quando a gente cria uma expectativa que vai ser diferente, nós vamos conseguir realizar alguma coisa nova, né? Que da forma que eu vou fazer vai ser uma forma uau, né? Um case de sucesso, vai ser fenomenal e vai dar certo, né? E aí a gente vê, não só pela indicação que a Bíblia nos traz em Eclesiastes, quando Salomão fala que todas as coisas debaixo do sol, elas se repetem, né? Elas são cíclicas. Elas hoje estão aqui em casa, amanhã estão na sua, na casa do outro. E aí eu já não falo só de coisas ruins, não falo só de problemas, não. Falo também de coisas boas, né? O próprio sábio Salomão, ele fala assim, olha, vai chegar coisas boas para nós e vai chegar coisas ruins, né? Então considere essas coisas, né? Então nas coisas boas, né, é o tempo da gente se alegrar, é como os 7 anos de vaca gorda, né? E também quando chega coisas ruins é tempo de vacas magras, né? Então a gente tem que saber lidar com todas as situações, né? E como ele fala no livro e nos ensina e nos instrui muito, precisamos considerar, inclusive, quando passamos por tribulações e por problemas, né? E ele continua dizendo que há um tempo para tudo, há um tempo para você sorrir, mas também há um tempo para chorar, né? Há um tempo para plantar e há um tempo para colher, né? Então, a gente tem um tempo definido para todas as coisas, há um tempo, não existe uma vida onde a gente consegue prever 100% dos acontecimentos, né? A vida, ela vai trazendo muitas vezes surpresas, né? Às vezes novidades, às vezes você está andando numa direção, buscando um objetivo e acontece exatamente o contrário, né? Você está buscando uma coisa que vai trazer muita alegria e chega de repente uma notícia, né? Chega de repente uma circunstância e aí te traz tristeza, né? Te traz angústia, te traz tribulação, onde você pensou que semearia muita alegria, né? Muita satisfação pela conquista, né? E tudo mais. Às vezes a gente faz investimentos pensando que aquilo vai nos trazer alegria, vai nos trazer felicidade, vai nos trazer realização, né? E aí aquilo não necessariamente nos traz essas coisas, mas nos traz enfado, nos traz peso, angústia, né? Decepção, né? Então, por que eu falo todas essas coisas? Porque nós não devemos e não podemos colocar os nossos corações nessas coisas. Quando a gente fala, né, Jesus Cristo esteve aqui em nosso meio, nos trazendo um reino, né, que era um reino de paz, de justiça e de alegria, e quando a gente olha para a humanidade, olha para a terra, a gente vê exatamente o contrário, né? E a gente quer buscar estabelecer na terra um reino de paz, de justiça e de alegria, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, Jesus Cristo, ele proclamou verdadeiramente um reino novo, né? E para ser vivido nesse tempo, nessa hora, nas nossas vidas. Só que precisamos entender também que esse reino é espiritual, né? Não está falando de reino material. Ele não está falando de riquezas, tanto que Jesus Cristo foi instado a ser proclamado rei e por conta das obras que ele realizava, né,
da suficiência, logo quando ele traz a multiplicação de pães ali e de peixes e alimenta aquela multidão, aquele povo logo se alvoroçou e queria proclamar Jesus Cristo como um rei, né? E logo ele deixa muito claro que o reino dele não é um reino material, não é um reino de acrescentar bens e riquezas, apesar de que quando a gente anda, né, na direção do Espírito Santo, essas coisas chegam para nossas vidas, essas coisas nos alcançam, mas não era esse, nunca foi o objetivo de Jesus. Jesus Cristo tinha uma mensagem, ele tinha um reino a propagar, mas o reino que ele propagava era espiritual. Então, a única forma que a gente tem de viver a paz, a justiça e a alegria é no Espírito, né? Então, essa coisa, ela nasce dentro da gente, ela está dentro da gente. Ela precisa ser gerada e precisa ser alimentada no nosso interior. Então, quando eu busco as coisas exteriores para me trazer satisfação e alegria, pode acontecer como o sábio falou, né? Que eu vou lá, trabalho, produzo, ajunto riquezas, né? E depois eu fico pensando, para que vai me servir esse tanto de riqueza, né? Quando chegar o final da vida, eu vou deixar essa riqueza para quem, né? Às vezes eu deixo para a família, mas às vezes as pessoas não têm nem família para deixar tanta riqueza que acumulou, né? À custa de muito trabalho, muito enfado, muita restrição, né? Abrindo mão de tantas coisas importantes. E aí o sábio Salomão, ele sabiamente ele fala que as coisas que alegram, né, as pessoas, isso aí é comum a todos, né? É quando a gente festeja, né? Quando a gente come, bebe e se alegra, né? Isso aí é uma coisa que é comum a todos e todos se satisfazem quando estão em confraternização, em comunhão, quando estão comendo, bebendo, se divertindo. Isso é um momento garantido, né, de alegria que a gente tem nessa vida. Mas como a gente falou, nem todo momento de alegria, o momento de alegria, aliás, ele não é para sempre, e nem o momento de tristeza também é para sempre, né? Às vezes eu estou semeando a alegria e chega a tristeza, chega a notícia, chega a circunstância, né? Mas eu estava semeando a alegria, então e às vezes eu estou num momento de tristeza e penso que aquela tristeza nunca vai passar, e aí chega o dia que aquela tristeza se vai, né? E a alegria volta, né? E o que eu quero falar com isso? É que a gente percebe que as coisas não estão no nosso controle. Não estão no nosso controle. A gente não consegue controlar os acontecimentos, né? A gente não consegue controlar o que ocorre no mundo, né? No que ocorre com os sentimentos, as emoções das pessoas, o que acontece, o que ocorre com cada ser humano, né? A gente não tem esse controle, a gente não tem essa possibilidade de controlar essas coisas. Então, por elas serem incontroláveis, as coisas não estão nas nossas mãos, né? E aí eu finalizo essa palavra dizendo: a única coisa que nos resta, né? E aí o sábio arremata dizendo, ó, de tudo que tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Né? Então, teme a Deus e guarde seus mandamentos, né? É a conclusão dele. A conclusão de tudo que ele tem visto e vivido é essa: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Então, eu finalizo trazendo essa mensagem. É possível você ter paz no mundo atribulado? É possível, no meio da angústia, né, dos relatórios, das circunstâncias, você trilhar um caminho de paz, de buscar sair dessa realidade em paz? É possível. Como? Só em Jesus, né? Confiando que nada está nas nossas mãos, que a gente vai fazer a nossa parte, mas a nossa parte muitas vezes ela não é apta para nos tirar dessa situação, né? E também, mesmo a gente fazendo a nossa parte, a gente não vai viver uma vida inteira de alegria, de satisfação, né? De notícias favoráveis, né? A gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, mas em qualquer circunstância que a gente possa estimular, né? Avançar, priorizar, investir no reino que está dentro da gente, que é um reino de paz, justiça e alegria, porque aí vai independer de circunstância, independente dos relatórios, né? A gente tem que aprender a confiar no Senhor, aprender a entender quais são os propósitos, quais são os planos de Deus em cada situação. E como o sábio disse,
Vai ter tempo de alegria, vai ter tempo de tristeza, né? Tempo de dificuldades. E considere essas coisas. Então, nos tempos difíceis, nós possamos considerar, e mesmo no meio da dificuldade, tirar ensinamentos e crescer e avançar e confiar, irmãos, e nunca pensar que Deus nos abandonou, né? Como nós dissemos na última palavra, Jesus Cristo, ele nos assegurou que ele estaria conosco todos os dias, né? Ele fala lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias, ou seja, está conosco hoje, estará com a gente amanhã, né? Todos os dias das nossas vidas. E a Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor, essas são as causas de não sermos consumidos, ou seja, todos os dias as misericórdias se renovam na nossa vida, se renovam na sua vida. Então vamos confiar no Senhor, não importa qual seja o relatório. Se você está passando um momento de alegria, glória a Deus, vamos nos alegrar, vamos reconhecer a mão do Senhor, vamos reconhecer que foi o Senhor quem nos deu esta circunstância, esse tempo de renovo, de gozo, de alegria, de satisfação. Mas também, se você estiver vivendo um tempo difícil, não pense que Deus te esqueceu, amém? Que Deus está olhando para nós, Jesus está conosco todos os dias, não nos abandonou, não nos abandonará, né? Deus tem um caminho bom e melhor para nossas vidas, então vamos crer, vamos confiar e vamos, irmãos, tentar viver uma consciência interna, né? Vamos ter um diálogo interno, porque o Espírito Santo trabalha no nosso interior, e vamos olhar menos para as circunstâncias e mais para Jesus, amém? Então fiquem na paz, que Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra e que nós possamos seguir a conclusão, né, do sábio, temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Vamos orar nesse tempo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ser bendito, ser exaltado, ser glorificado em nosso meio, Pai. Te exaltamos porque Tu és digno, Pai. Te bendizemos porque o Senhor nos instituiu como reis e sacerdotes. Nós cremos, Pai, que nós somos sacerdotes na nossa casa, que nós fomos estabelecidos pelo Senhor, que nós somos, Pai, também filhos Teus e que temos as garantias de que o Senhor nunca nos abandonará. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Oramos pelo nosso Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus e a palavra nos instrui que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é Senhor da nossa nação, Pai. Por isso nós oramos pelo Brasil e oramos também pelo mundo. Oramos, ó Pai, para que o Senhor coloque a sua mão de poder e graça e de favor, Pai, retirando, Pai, nesse tempo, ó Deus, esse relatório desfavorável que chegou para o mundo, extirpando de uma vez por todas esse vírus, ó Pai, que não tem poder para resistir a uma ordem sua. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha limpar a terra, Senhor, desse mal. Que o Senhor venha, ó Pai Santo, restabelecer as emoções, os sentimentos, ó Pai, de cada um, Pai. Pai, que a alegria reine nos corações, Pai. Que a esperança reine nos corações, e que nós possamos buscar constantemente ao Senhor e nos alegrar simplesmente pelo fato de reconhecermos o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Oramos pelos nossos familiares que ainda não Te conhecem, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, estender a salvação do Senhor a eles, levantar pessoas que falem do Seu amor, Pai, e que possa alcançar cada um, Senhor. Cada um, Pai, não importa como eles estejam, não importa o relatório, não importa a imagem que nós tenhamos deles hoje, mas nós sabemos que o Senhor tem um tempo de paz, de gozo, de salvação, de restauração, e que essa é a Tua vontade, que todos se salvem, Pai. Por isso eu Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor levante circunstâncias e pessoas para falar aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, Pai. E também nos use, ó Deus, para falarmos aos parentes de outras pessoas, aos vizinhos, aos amigos de outras pessoas que também têm feito essa mesma oração, Pai. E que Teu reino seja estabelecido nas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos investir nessas coisas, vamos investir no reino, vamos investir na palavra,
Vamos investir em viver essa palavra, né? Em considerar os mandamentos do Senhor para segui-los. Isso vai trazer para nós um alento nesse tempo, vai trazer para nós uma direção. Então fiquem na paz, continue sendo solidário, continue sendo um ombro amigo para aqueles que precisam, continue abençoando as pessoas, continue entendendo que Deus estabeleceu a igreja para esse tempo, amém? Nós temos que ser diferentes na terra, especialmente nesse tempo, que nós sejamos diferentes. Continue entregando a sua oferta, como você vem fazendo, entregando o seu dízimo. Nada mudou, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor aqui na terra e nós estamos ainda na caminhada. Nós não paramos, a gente continua com as ações, a gente continua realizando as demais coisas e para isso nós contamos que você que tem sido um cooperador, continue trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo, que é importante para que essa obra prospere, para que essa obra siga, amém? Então fiquem na paz, assista o vídeo, se você identificar que alguma pessoa pode estar precisando de ouvir uma palavra como essa, compartilhe, visite os nossos posts no Facebook, no Instagram, amém? Nossos vídeos no YouTube, e que nós possamos estar nos enchendo e nos fortalecendo nesse tempo através dessas mensagens que são trazidas e que elas possam ser importantes para você e para aqueles que você entenda que seja importante, que seja encaminhada. Amém? Então fiquem na paz e até a próxima quinta.